Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do 37 ao 41. Diz assim a santa, inerrante palavra de Deus. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Vamos orar? Pai Santo, Deus bendito, nós te agradecemos por tua palavra que registrou estes acontecimentos tão importantes na vida da tua igreja no passado e importantes para nós hoje, Pai, porque podemos ver como viveram os nossos irmãos no passado, podemos ver como o Senhor agiu entre eles e podemos ser ensinados, Pai, quanto a como devemos te servir hoje. Abençoa-nos, portanto, ó Pai. Não olha para o pregador, que é finito, limitado, é de barro, mas olha, Pai, para o teu povo e age por meio do poder do teu Santo Espírito, da tua palavra que não volta vazia, para que os corações sejam alcançados pelo Senhor, Pai, pelo poder da tua santa palavra. É nisso que nós confiamos, Pai. Se não for o teu poder, nós nada teremos, nenhum proveito teremos, mas sabemos que se o Senhor iluminar as mentes e os corações, o poder da tua palavra, o poder criador da tua palavra, transformador, Ele operará. É nesta confiança que nós oramos e te pedimos tudo em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o tema do sermão desta manhã é uma pergunta: o que você deve fazer se a palavra de Deus cortar o teu coração? O que você deve fazer se a palavra de Deus cortar o teu coração? No domingo passado, nós fomos instruídos nos versículos anteriores, no texto anterior, em que depois que o Espírito Santo desceu e aqueles irmãos nossos, cerca de 120 pessoas, começaram a falar das maravilhas de Deus, no próprio idioma de todos aqueles estrangeiros que estavam ali, de modo que os estrangeiros começaram a ouvir da mensagem de Deus na sua própria língua materna. Houve a acusação de que eles estavam embriagados às 9 horas da manhã, mas Pedro se levanta e começa a fazer um sermão, uma exposição da palavra, citando Joel, citando o Salmo 110, o Salmo 16, uma pregação recheada da palavra de Deus, das Escrituras. E essa pregação foi tão impactante, aquela multidão, veja, que se batizaram foram quase 3.000, havia mais do que 3.000 pessoas ouvindo o sermão de Pedro. Aquela mensagem recheada das Escrituras, recheada da palavra de Deus, foi tão impactante que ao final as pessoas abaladas perguntaram a Pedro e aos apóstolos: o que nós faremos então? O que faremos, irmãos? A última fala que Pedro trouxe naquele sermão, que está registrado aqui no verso anterior ao que nós lemos, no verso 36, foi arrasadora. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, diante deste ultimato, é que vem o nosso versículo. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? A expressão compungiu-se-lhe o coração é, literalmente,
cortou-lhes o coração. Literalmente é isso, cortou-lhes o coração. E a palavra de Deus nos mostra que de fato a Bíblia é uma espada de dois gumes, que penetra até o ponto de dividir alma e espírito, junta e medulas. A Bíblia também diz que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Então faz todo sentido esta expressão, cortou-lhes o coração. Foi a própria espada do Espírito, a espada da palavra, que cortou o coração daquelas pessoas e expôs os seus pecados. E a palavra de Deus continua poderosa, é o único livro que resiste há milênios. Todos os livros têm a sua vida útil, todos os livros acabam, a palavra de Deus permanece para sempre. E a palavra de Deus está entre nós há milênios. E tantos homens já tentaram acabar com a Bíblia e não conseguiram. No decorrer da história, muitos tentaram e não conseguiram. E a palavra avança, nem um só tio da palavra passará, tudo se cumprirá, disse nosso Senhor Jesus Cristo. E essa é a pergunta nesta manhã: o que você deve fazer se a palavra de Deus, a espada do Espírito, cortar o teu coração, como cortou o coração daquelas pessoas? Em primeiro lugar, você deve arrepender-se dos teus pecados. É o que diz o verso 38. A resposta de Pedro: respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos, arrependei-vos. Quando a palavra de Deus corta o nosso coração, nós temos que nos arrepender dos nossos pecados. A palavra arrependimento significa mudança de mente e, consequentemente, mudança de vida. Mudança de mente. É isso que significa a palavra arrependimento. O verdadeiro arrependimento, ele é formado por duas coisas. Primeiro, uma profunda tristeza, e segundo, mudança de vida. Então, arrependimento é profunda tristeza e mudança de vida. Profunda tristeza, óbvio, pelos pecados cometidos. Quando a palavra de Deus corta o nosso coração e nós percebemos o quanto nós temos sido infiéis e o quanto nós desobedecemos o nosso Deus, isso deve trazer profunda tristeza no coração. Ezequias, por exemplo, chorou por seus pecados. Davi, quando confrontado, chorou por seus pecados. A mulher pecadora, ela lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas de arrependimento. Pedro, diz a palavra, chorou amargamente depois de negar a Cristo. Um pastor do passado, um puritano, Jeremiah Burroughs, disse que as lágrimas do homem piedoso são melhores do que as alegrias dos ímpios. As lágrimas dos que buscam a Deus são mais doces do que as alegrias que o mundo oferece. Lágrimas de arrependimento, lágrimas de conversão, lágrimas de retorno a Deus. Um outro puritano, pastor Robert Bolton, disse que o cristão que contempla a misericórdia de Deus é semelhante a um traidor que foi condenado, mas recebeu perdão, e com o coração partido, pergunta a si mesmo, por que foi tão perverso com um príncipe tão generoso? O nosso arrependimento, então, essa tristeza pelos nossos pecados, considera como nós conseguimos fazer coisas tão contrárias a Deus, tendo um Deus tão bondoso, um Deus que nos abençoa, um Deus que cuida de nós. Sobre tristeza no arrependimento, Paulo escreveu, 2 Coríntios 7, 9 e 10. Agora me alegro não porque fostes contristados, tornados tristes, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que da nossa parte nenhum dano sofresseis. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Meus irmãos, a vida do cristão é uma vida de tristeza e de alegria. Ninguém diga que a vida do cristão é
como uma pessoa de sorriso, de orelha a orelha, 24 horas por dia. Não. A vida do cristão contempla tristeza. Tristeza pelo quê? Pelos nossos pecados. Todas as vezes que nós nos arrependemos, nós devemos nos entristecer porque nós pecamos contra o nosso Deus. É o primeiro elemento de um verdadeiro arrependimento, a tristeza. O segundo elemento de um arrependimento verdadeiro é a mudança de vida. Maria Madalena, que foi uma mulher que a Bíblia diz que ela foi possessa de vários espíritos imundos, de vários demônios. Não sabemos qual era a prática da vida dela, nós só temos essa informação. Era uma mulher, de fato, no poder, embaixo do poder das trevas, mas Cristo a libertou. E a partir do momento que Cristo a libertou, ela voltou-se para Ele e tornou-se uma discípula de Cristo. Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos, chefe dos publicanos, que havia roubado muita gente, porque os cobradores de imposto faziam o próprio salário, eles cobravam a mais para ter o seu salário. Quando ele foi convertido, alcançado por Cristo, ele decidiu mudar de vida imediatamente. Decidiu restituir bens que porventura tivesse roubado e entregar os seus bens, boa parte dos seus bens para os pobres. Mudança de vida imediatamente. Paulo, perseguidor da igreja, um feroz perseguidor da igreja, quando Cristo o atingiu no caminho de Damasco e o derrubou, e o cegou, e mostrou que ele estava totalmente equivocado, e ali o converteu. Quando Paulo passou por esta conversão, ele mudou de vida imediatamente. Então o verdadeiro arrependimento, ele requer uma mudança de vida. João Batista pregava: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. O que são frutos dignos de arrependimento? São frutos que provêm de uma vida de arrependimento. E a mudança de vida, meus irmãos, não pode demorar, não pode ser adiada. Quando eu ficar mais velho, eu volto para a igreja. Quando ficar mais velho, eu arrumo esse aspecto da minha vida. Não. E se Deus te levar hoje à noite? E se Deus te levar hoje à noite, quando você estiver dormindo? Então a mudança de vida tem que ser imediatamente, como sempre aconteceu ali na palavra. Tanto Maria Madalena, quanto Zaqueu, quanto Paulo, eles se arrependeram dos seus pecados e passaram a seguir Jesus imediatamente. O arrependimento então requer mudança de vida. Conta o pregador, o pastor batista Charles Spurgeon, que certa vez ele estava andando ali nas ruas de Londres, e em sua direção veio um homem bêbado, muito bêbado, cambaleando, e o homem parou, olhou para Spurgeon e o reconheceu, e disse: ei, eu conheço o senhor não é o pastor Spurgeon? Pois foi o senhor que me converteu. Ao que Charles Spurgeon respondeu: certamente fui eu que te converti. Porque se tivesse sido Jesus Cristo, você não estaria neste estado. Então, meus irmãos, a mudança que Cristo faz na nossa vida, ela é visível. O nosso arrependimento, ele gera tristeza e gera mudança de vida. Então, o que você deve fazer quando a palavra de Deus cortar o teu coração? Em primeiro lugar, arrepender-se dos seus pecados. Aproveite a oportunidade. Se Deus fala com você, é porque Ele tem planos na tua vida. Se você está aqui na igreja ouvindo sermões como quem ouve músicas para entretenimento, e Deus não está falando a você, então essa é uma má notícia. Agora, se Deus tem falado a você, se a palavra tem cortado o teu coração, não desperdice esse momento, arrependa-se dos seus pecados. É Deus falando contigo, é Deus dando oportunidade para que você mude de vida. Arrependa-se dos seus pecados, volte-se para Deus. Em segundo lugar, o que deve ser feito se a palavra de Deus cortar o teu coração? Além de arrepender-se dos pecados, ser batizado. Veja
a continuação do texto. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O batismo é a marca daqueles que recebem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. É uma marca. O batismo é como diz a definição, é um sinal visível de uma graça invisível. É um sinal externo, água, de algo interno, um coração lavado que aconteceu. Então é uma marca do cristão. O batismo não é salvífico. As pessoas não precisam do batismo para serem salvas. O bandido na cruz que o diga. O bandido na cruz obteve do Senhor Jesus a certeza da ressurreição, a certeza da salvação. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E ele não teve tempo nem condições de ser batizado. Assim como tantos irmãos no decorrer da história que se converteram numa cama de hospital e não deu tempo para batizar-se. E eu conheço alguns casos assim, de verdadeiras conversões, de pessoas que hoje estão com Cristo. Então o batismo não é salvífico. Agora, o batismo, ele é algo que todo aquele que decide seguir a Jesus Cristo quer sobre si, porque é a marca de Jesus Cristo na sua vida. E é uma ordem do Senhor Jesus: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. É uma ordem, de forma que aquele que se arrepende e começa a seguir a Cristo, ele não pode negar o batismo, ele tem que ser batizado. É a ordem do Senhor Jesus. O batismo é o caminho natural para aqueles que seguem a Cristo. E esse versículo nos mostra que o dom do Espírito Santo, ele acontece logo depois da conversão e do batismo. É na conversão que nós recebemos o Espírito Santo. Há algumas igrejas que dizem que primeiro você recebe Jesus Cristo e aí depois, se acontecerem coisas sobrenaturais na tua vida, dons sobrenaturais, é lá que você recebe o Espírito. Ora, a Trindade não pode ser dividida. Quem tem o Pai tem o Filho, quem tem o Filho tem o Espírito Santo. Nós somos a habitação de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É o que a palavra de Deus nos mostra, por exemplo, em João 14, 23. Respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. Agora, e viremos para ele, viremos quem? Jesus e o Pai. E faremos nele morada. Nós somos morada de quem? De Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo. Então você não pode dividir a Trindade. Algumas igrejas ensinam isso. Primeiro você recebe Jesus, e aí lá na frente, como uma segunda bênção, é que você recebe o Espírito. Está errado. A Bíblia mostra que na conversão, e agora voltamos ao nosso texto, é que nós recebemos o dom do Espírito Santo. É na conversão que nós fomos batizados com o Espírito Santo. Não é um segundo momento. Isso nos mostra então, meus irmãos, a importância da conversão. Quando alguém arrepende-se dos seus pecados e é convertido por Cristo, ele passa a ser morada de Deus, ele recebe Deus dentro de si, nós nos tornamos morada de Deus. O verso 39, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Observe, esta é uma promessa para nós, para nossos filhos e para todos aqueles que estão longe ou que ainda vão se converter a Cristo. Aqui eu enfatizo a ideia de que é uma promessa para nós e para os nossos filhos. É por isso que nós batizamos os nossos filhos na mais tenra idade. Este é um dos versículos que dá base para que nós batizemos crianças, não todas as crianças, mas batizamos os filhos dos crentes, que estão inseridos na aliança de Deus. Este versículo é um eco de Gênesis 17:7, quando Deus estabeleceu a circuncisão. O que diz lá em Gênesis 17:7?
Estabelecerei a minha aliança entre mim e a tua descendência, no decurso das gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Observe como em Gênesis 17:7, circuncisão, a ênfase é: a bênção é para você e para a tua descendência, para você e para a tua descendência, de forma que o texto que nós estamos vendo aqui é um eco de Gênesis 17:17, para vós e os vossos filhos, para ti e a tua descendência, para vós e os vossos filhos. E você deve ter reparado que em Gênesis 17:7, lá na circuncisão, é dito que o rito da circuncisão é uma aliança perpétua. O que é perpétua? Dura para sempre. E aí a próxima pergunta é a seguinte: em Atos 15, Concílio de Jerusalém, os apóstolos decidiram abolir a circuncisão. Não foi assim que aconteceu? Qual era a questão lá em Atos 15? Alguns judeus, alguns da Judeia, estavam querendo que os novos convertidos passassem pela circuncisão. Primeiro, Paulo e Barnabé estranharam muito isso, tiveram, diz o texto, contenda e não pequena discussão, decidiram levar o assunto aos apóstolos e aos presbíteros, reuniram-se em Jerusalém, os apóstolos, chamaram os presbíteros de todas as igrejas para tratar da questão. E qual foi a decisão final? Nós não podemos colocar este peso sobre os não-judeus, sobre os gentios. Não podemos, eles não precisam mais de circuncisão. O Espírito de Deus está atuando sobre circuncisos e não circuncisos. Não precisamos mais de circuncisão. E aí nós nos perguntamos, com que autoridade os apóstolos cancelaram uma aliança perpétua que era a circuncisão? Eles não cancelaram, eles perceberam que o batismo é o substituto da circuncisão. O batismo é instituído por Cristo. João Batista pregava o batismo para arrependimento, que era um batismo que não constava de fé, mas só de arrependimento. Jesus estabeleceu o batismo com fé. E ele, na grande comissão, ele diz que nós devemos ir, ensinar, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então os apóstolos não anularam nada. Eles simplesmente perceberam que a função que a circuncisão fazia, que era receber o povo de Deus dentro da igreja visível, é a mesma que o batismo o faz. E aí por isso agora nós não precisamos mais da circuncisão, nós temos o batismo. E Paulo confirma isso em Colossenses 2, quando ele diz que a circuncisão é o batismo de Cristo. Diz lá Colossenses 2, nele também fostes circuncidados. Está falando para um povo gentil que não tinha sido circuncidado. Mas Paulo está dizendo, vocês foram circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo. Vocês foram circuncidados. E aí o povo de Colossos podia falar assim, não Paulo, você está equivocado, nós não somos judeus. Não, vocês foram sim, vocês foram quando vocês se converteram, quando vocês se despojaram, quando vocês foram sepultados, quando vocês foram batizados. Foi ali que o coração de vocês foi circuncidado. É o batismo, a circuncisão de Cristo. O batismo veio substituir a circuncisão. A promessa é para nós e para os nossos filhos. O verso 41, pulando o 40. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então, daquela grande multidão, quase 3.000 pessoas se arrependeram dos seus pecados, decidiram seguir a Cristo e foram batizados ali na hora. Antes deste evento, a igreja era composta de umas 120 pessoas. Agora, ela quase chegou a 3.000 pessoas. Quase 3.000 pessoas foram batizadas ali naquele momento. E aí você fica se perguntando, pastor, foram batizados como? Eles foram, aquela multidão de 3.000 pessoas,
foi colocada num lago, num rio. Como é que elas foram batizadas? Irmão, Jerusalém é uma cidade alta. É uma cidade que não tem rios lá em cima, não tem lagos, não tem nada disso. Eles foram batizados como havia a prática do Antigo Testamento de aspersão. No Antigo Testamento, nos sacrifícios, havia aspersão do sangue algumas vezes. E aqui no batismo, eles foram batizados por aspersão. Era impossível mergulhar 3.000 pessoas em Jerusalém. Não havia rio, não havia lago, não havia piscina, nada disso. Eles foram batizados por aspersão. Não devemos gastar muito tempo aqui, porque nós entendemos que a água, ela é símbolo de algo que já aconteceu no coração. E sendo um símbolo, a quantidade, ela não é importante. E é por isso que nós aceitamos, claro, irmãos que foram batizados por imersão, que foram mergulhados. Mas os textos bíblicos nos dão muito mais evidência de batismos por aspersão. É por isso que a igreja presbiteriana e as igrejas da linha reformada batizam por aspersão, porque os textos bíblicos nos dão mais margem para isso. Mas, se você foi mergulhado na tua igreja, foi água, então o símbolo foi usado, e se foi feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, isso cumpre o que a palavra de Deus nos ordena. Mas é impossível não mencionarmos isso quando nós passamos por este texto. 3.000 pessoas foram batizadas, tudo indica, impossível teria sido mergulhar essas pessoas, não havia local para isso ali. Foram batizados por aspersão. Os apóstolos respingaram água na cabeça das pessoas, daquelas 3.000 pessoas, e eles foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O importante, meus irmãos, foi o compromisso que aquelas pessoas tiveram. Aquelas pessoas perceberam que elas haviam crucificado o Salvador. Elas se arrependeram dos seus pecados. E quando Pedro disse, vocês têm que se arrepender, vocês têm que ser batizados, elas imediatamente aceitaram, vamos ser batizadas. Imediatamente. Há coisas nesta vida que não podem ser adiadas, elas têm que ser feitas rápidas, porque se Deus está falando com você, aproveite a oportunidade, Ele está falando com você. Então, o que você deve fazer se a palavra de Deus cortar o teu coração? Em primeiro lugar, arrepender-se. Em segundo lugar, ser batizado. E por fim, salvar-se desta geração perversa. Veja o verso 40. Salvar-se desta geração perversa. Verso 40. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os dizendo, salvai-vos desta geração perversa. O que os apóstolos estavam querendo dizer? Será que eles estavam dizendo para o povo, fujam da cidade, vão para os desertos, salvem-se desta geração perversa? Com certeza não. Séculos depois, no 4º século, esta mensagem foi mal interpretada. E muitos religiosos foram para os desertos, a época da vida monástica, dos monastérios. Equivocadamente as pessoas acharam que indo para os desertos, fugindo da cidade, isolando-se nos desertos, eles teriam vida de santidade. Eles não perceberam que o pecado não é algo que existe fora das pessoas, de modo que você diga, pecado, fica aqui que eu vou para o deserto. O pecado está dentro das pessoas. O pecado, aliás, não é uma substância que você vê pelo microscópio. O pecado é desobediência contra Deus. E quando pessoas desobedientes na cidade fogem para o deserto, adivinha? Não muda nada. A desobediência continuará no deserto, nos mosteiros, nos monastérios. Isso aconteceu, de forma que Cristo não manda nós nos retirarmos, nós nos isolarmos. Nosso Senhor Jesus orou ao Pai dizendo, não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. A solução não é sair do mundo, mas é ficar no mundo guardados por Deus, guardados por sua palavra, buscando uma vida de santificação. Jesus continuou na oração sacerdotal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Olha aqui a chave. A chave para a santificação não é se isolar.
A chave é sermos santificados pela palavra. Santifica-os na palavra. A tua palavra, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então nós continuamos neste mundo, no meio desta geração, mas sendo guardados e santificados pela palavra de Deus. Mas a exortação aqui de Pedro e dos apóstolos, e a ideia do texto é que eles não deram só esta frase, eles deram vários conselhos para que eles se salvassem desta geração perversa. Qual é o sentido disso? Pare de amar as coisas deste mundo. Esta geração sem Deus, ela caminha para o precipício. Ela não busca as coisas de Deus. Então pare de amar as coisas deste mundo. Transfira o teu amor para Deus. É o que a palavra nos diz. João, na primeira epístola, capítulo 2, escreveu: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Meus irmãos, daqui a 50 anos, a maioria de nós não estará aqui. A maioria de nós. Daqui a 50 anos, a maioria de nós estaremos enterrados em algum cemitério aqui em São Paulo. Você já pensou nisso? Então o que você está fazendo da tua vida? Que você não se voltou para Deus ainda? Vai adiar até quando? Nós não vamos viver para sempre. A nossa vida é passageira. E quando eu falo 50 anos, alguns de nós vamos morrer muito antes disso, muito antes disso. Todo ano nós temos ofícios fúnebres aqui na igreja. Todo ano. E não é só idoso que morre. Jovem morre, criança morre. Então cuidado com o que você está adiando. Salvai-vos desta geração perversa. Como disse John Wesley, a conversão tira o cristão do mundo, das práticas mundanas. A santificação tira o mundo do cristão. Então, meus irmãos, salvai-vos desta geração perversa é o mesmo que dizer: busque a santificação, busque a santificação. Viva uma vida de santificação. Paulo, escrevendo aos Gálatas, disse: andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Busque o Espírito, alimente-se da Bíblia, ore mais, busque as coisas de Deus, que a carne vai ser enfraquecida. Concluindo, quanto tempo leva para uma pessoa sair da morte eterna e vir para a vida eterna? Quanto tempo leva esse processo? Da morte eterna para a vida eterna. Um pregador disse que leva o tempo de você virar-se 90 graus. Leva esse tempo de você parar de dar as costas a Deus e virar-se para contemplar a sua face. Esse é o tempo que leva. Esse é o tempo que leva. Você não precisa subir escadarias de joelhos, você não precisa dar dinheiro para a igreja, você não precisa cumprir rituais. Em 1 segundo você pode encontrar a vida com Deus. Em 1 segundo você pode encontrar a vida eterna. Em 1 segundo. E por que é fácil assim? Porque Cristo fez o difícil. Cristo viveu uma vida de obediência, morreu uma morte expiatória, dolorosa, levou nossos pecados na cruz do Calvário. É fácil para nós, porque Cristo fez tudo. Cristo fez tudo. Cristo abriu o caminho, pagou toda a dívida, pagou os nossos pecados. Cristo fez tudo, por isso que é fácil para nós. E sendo tão fácil, você está adiando por quê? Por quê? Você não quer Deus? Você não quer a vida eterna? Você quer continuar nesta dúvida se você será salvo se você morrer hoje?
Por que desprezar uma salvação tão grandiosa que Deus te oferece gratuitamente, misericórdia, de forma tão misericordiosa? Renuncie então à sua vida de pecado, creia em Cristo como Salvador da sua vida, e mais rápido do que você vai se levantar destes bancos, você pode encontrar a vida eterna em Cristo Jesus, você pode obter a salvação. Arrependa-se dos seus pecados, renuncie o pecado, creia em Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, e assim você encontra a salvação, você encontra a conversão, e a bendita experiência de ter uma consciência tranquila para com Deus, uma paz no teu interior, jorrando rios de água viva, alegria indizível, paz que excede a todo entendimento, amor eterno, tudo isso está disponível, meus irmãos. As religiões criam uma série de pedágios e dificuldades. O Evangelho é simples. Tudo que era complicado, Cristo fez, para que pela fé e pela fé somente nós pudéssemos obter a salvação em Cristo Jesus. Não adie isso, creia em Cristo, renuncie o pecado, viva para Deus. A salvação é oferecida, ela será aceita apenas por aqueles que são eleitos de Deus. E como é que eu sei, pastor, se eu sou um eleito? A palavra de Deus está cortando o teu coração. Se a palavra de Deus está falando contigo, cortando o teu coração, é porque Deus tem planos para você. Deus não fala com ímpios, Deus fala com filhos. Ouça hoje a voz do Pai te chamando de volta. Filho, volte para os meus caminhos, volte para a minha casa, volte para os meus caminhos. É hoje, irmãos, o dia da salvação. Que Deus nos abençoe. Amém.